Bem-vindos ao Dalma na Terra. Sustentabilidade, ecologia, consciência espiritual e conexão à Terra é o que os nossos convidados nos trazem hoje. São almas brilhantes que vêm com a sua missão, com o seu propósito de vida, inspirar também outras pessoas e fazê-las brilhar. Bem-vindos ao podcast Dalma na Terra, hoje com a nossa querida convidada Iris Garcia. Bem-vinda, Iris. Obrigada. Obrigada a ti por teres vindo até nós, neste podcast que fala sobre viver uma sustentabilidade espiritual. E tu, Iris, que és uma mulher que és exatamente o exemplo disso. Terapeuta somática, doula, mulher, herbalista, tens um projeto muito lindo de viver uma plena consciência e por isso é muito importante trazermos até aqui para que tu possas partilhar aquilo que é a tua história, o teu caminhar com muitas pessoas, onde levas também essa sustentabilidade e essa verdade numa existência ecológica na sua totalidade. E por isso, muito grata por estares aqui e gostava muito que começasses por partilhar um pouco daquilo que tu fazes e como surgiu, o que tu sentiste trazer-nos para que possamos conhecer um pouco melhor. Olha, como tu referiste, sou herbalista, terapeuta somática, sou doula, trabalho também com animismo ibérico, sobretudo na vertente celto-ibérica. E como é que surgiu? Há coisas que me acompanham desde sempre, fazem parte dos meus interesses desde sempre e que foram desembocando noutras. Eu comecei por ser bailarina, a partir daí fui fazendo cada vez mais trabalho de corpo e, portanto, a área somática surgiu daí. Como eu me especializei também numa área de dança muito vocacionada para a mulher, porque houve uma larga fatia do meu tempo que foi dedicado a trabalhar com danças rituais arcaicas do Médio Oriente, femininas, acabei por perceber que a maior parte delas estavam orientadas para a vivência de parto, sexualidade e luto materno. Então uma coisa foi levando à outra, na verdade. E o herbalismo, eu venho de uma família de curandeiras tradicionais, portanto as plantas faziam parte muito do dia-a-dia das mulheres da minha família. Então fui um aprofundar disso. Então já vem mesmo de família esta ligação às plantas? Foi-te passado na infância essa utilização? Não me foi passado explicitamente, mas fazia parte do dia-a-dia e como eu fui educada no primeiro seténio pela minha avó e pela minha madrinha e ambas tinham um saber muito tradicional, que as nossas mulheres tradicionais eram mulheres com muitos recursos, com uma sabedoria intrínseca muito grande em relação à sobrevivência e a como cuidar de plantas e de animais e como fazer preparados medicinais e também trabalhar na cozinha, porque elas vieram mesmo de zonas muito... Uma era da Beira Alta, a outra era de Trás-os-Montes, de aldeias muito recônditas, onde as pessoas não tinham acesso ao médico facilmente. Então era importante que as pessoas tivessem uma literacia a nível da sua saúde e daí as plantas medicinais serem muito frequentes neste tipo de contexto. Estás assim um exemplo do que te foi passado pela tua família, que no dia-a-dia podiam fazer, digamos, medicina com os recursos naturais? Por exemplo, eu lembro-me que todos os anos nós fazíamos sequeiro, mesmo na cidade, mesmo em Lisboa, de erva cidreira e São Roberto, porque era muito usado para questões de estômago, de intestino, para o sistema nervoso, então isto já era assim, eram duas plantas que havia sempre em casa, secávamos freixo porque o meu avô tinha gota, e havia assim uma série de plantas que nos visitavam frequentemente. Na verdade, foi um processo interessante de perceber também que, tanto na vida da minha avó como da minha madrinha, eu pude assistir durante o meu tempo de vida, elas já faleceram as duas há muitos anos, a como elas foram perdendo essa ligação também às plantas medicinais à medida que foram envelhecendo e que lhes foi sendo culturalmente dito que as plantas não funcionavam e elas foram aderindo à medicação e perdendo os seus próprios hábitos. Foi um processo curioso de poder testemunhar.
E nessa altura tu já estavas a trabalhar também com plantas? Porque já dura há mais de 2 décadas, não é? Esta tua ligação. Sim, eu já estudava plantas, não estava a trabalhar assumidamente com elas. Depois, entretanto, eu fui fazer educação formal em herbalismo, como autodidata e investigadora. Investiguei muito e, sobretudo, porque eu sou muito ligada às práticas tradicionais, então toda esta parte do que são as nossas tradições mais arcaicas é um grande fascínio para mim, e todas as nossas tradições arcaicas têm a ver com espiritualidade, práticas medicinais e práticas ecológicas. Embora não fossem designadas com esta terminologia, é isso que nós podemos observar. Sabes que quando pensei em criar este podcast, foste as primeiras pessoas logo que me veio, porque como eu comecei na introdução a dizer, para mim tu representas-me essa ecologia, e acompanho muito quando fazes os teus vídeos no Instagram, já te acompanho há muito tempo, e vejo que tu colocas mesmo os frascos, as ervas, que explica o que estás a fazer, e todos os preparados que depois vão durar para o ano todo. E eu, sabes, tenho um fascínio, eu sou uma aprendiz de herbalista e vou utilizando, e também as próprias medicinas fui criando e utilizo no dia-a-dia, mas tenho sempre um encanto, sabes? E penso assim, quando vejo cada coisa que tu crias e explicas para que é que serve, há uma beleza, e eu penso assim, não, isto é viver de verdade. Como é que tu sentes? Porque tu também tens um filho, não é? E também utilizas tudo isto na família. Podes-nos dar exemplos no dia-a-dia, o que é que tu preparas para ter para a altura das gripes ou para o inverno, assim, o que é que tu tens sempre em mente? Olha, agora vou ter estes preparados, eu vou fazer isto. Eu sei que também aproveitas o que vem da época, não é? Porque a época é que traz a saúde. Mas assim, coisas que tu nos possas contar. Olha, eu tenho isto sempre na minha farmácia de herbalista. Olha, pronto, em primeiro lugar, tu disseste que eras uma aprendiz de herbalismo, eu também sou, porque na verdade uma prática tão arcaica como o herbalismo, que começou com os nossos primeiros antepassados humanos, uma vida inteira não basta, nem 10 se calhar, não é? Nós estamos sempre, há sempre tão mais que nós podemos aprender, mas também, por outro lado, percebemos que precisamente na nossa ancestralidade, de todas nós e de todos nós, estão pessoas que trabalhavam com plantas medicinais necessariamente, fazia parte da vida, e não é preciso conhecer 1000, às vezes conhecer 10 que cubram as nossas necessidades é bastante extraordinário. Então, em casa, aquilo que todos os dias nós temos como reforço do sistema imunitário e apoio também à regulação nervosa é uma bebida, uma decocção, uma bebida fervida de cogumelos jubalhão, cogumelos chaga e bolota em pó. Essa é uma das minhas misturas preferidas. E lá em casa tomam essa mistura? Está macerada? Está... É como um chá. Sim. Temos as plantas em pó, secas, e colocamos na água, deixamos ferver e todos os dias tomamos. É mesmo assim a bebida de eleição da nossa família. Ok, como bebida diariamente, que lindo. Sim, que lindo, que lindo. Há pessoas que bebem café, nós tomamos a nossa bebida de cogumelos com bolota. Bem, eu agora vou querer experimentar, não sei como vai ser, mas vou explicar. A bolota em pó, em Portugal só encontramos na Herdade do Freixo do Meio. Okay. Eles têm loja em Lisboa e também têm loja online, é o Herdade de Montemor. Vou-te perguntar isso. Vou-te perguntar, agora fiquei super curiosa, até pelo sabor eu vou querer ver. É ótimo, é maravilhoso, é maravilhoso. Olha, fiquei mesmo, vou ter que experimentar. Muito grata por esta bonita partilha. E dizer, quando vem a época, eu sei que tu tens esta profunda ligação à mãe, à grande mãe, e que tu estás atento ao que ela recebe. Como é que tu sentes? O que é para preparar? O que é que vai surgir? É muito intuitivo. Às vezes tenho uma intenção clara de trabalhar com uma planta que eu já sei que vai existir em determinada época. Outras vezes é intuitivo. Se vou caminhar na floresta e vejo determinada planta, sinto, olha, se calhar agora é uma boa altura para poder trabalhar com esta planta. Nem todas as plantas que eu trabalho em herbalismo eu colho, porque a minha via de herbalismo também é uma via de contacto psicoemocional e espiritual com as plantas, então de poder considerar as plantas seres sencientes e aprender com elas, mesmo sem ter que as usar ou que as tomar. Essa é uma parte muito importante também justamente da nossa herança celto-ibérica, e é um trabalho que eu procuro muito fazer, poder sentar-me com as plantas, poder escutá-las, observá-las, aprender com elas.
que no fundo na permacultura também existe o mesmo trabalho de observação, não é? Ou na agricultura biodinâmica, não é exclusivo às nossas práticas pagãs, mas é uma área do herbalismo que para mim me toca muito, esta de podermos comunicar com as plantas e aprender a escutá-las sem ser necessariamente por usá-las. Sim, é um respeito, não é? Pela vida que elas também nos dão através da sua própria vida. E pelas funções que elas cumprem no ecossistema, no solo, no ar, para com as redes de plantas e animais e fungos e até bactérias que precisam de existir, e que a planta tem uma função ecossistémica. As plantas medicinais não existem, os seus princípios medicinais não operam apenas em nós, operam no solo, operam nos outros animais, então é sempre preciso terem atenção também a nós temos uma deseducação em relação às plantas, no sentido que nós, na maior parte dos casos, consideramos que podemos mesmo só chegar e apanhá-las e que está tudo bem. E a planta faz parte de um todo. Se ela nasce espontaneamente num lugar, ela precisa de estar ali. Claro que podemos escolher uma parte, mas temos que ter esse tato de perceber se é a altura, ou se ela está a florescer, ou se ela está a largar semente, em que parte do processo é que ela está e quanto é que faz sentido colher, de forma a que ela se possa também continuar a propagar e não se extinga no ecossistema por causa da nossa interação. Que bela, é mesmo isso. Nós estamos habituados a dar por adquirido que a planta vai estar ali, E que está ali para nós. É isso, está ali para nós. Aliás, isto é a grande questão aqui do ser humano, não é? Que nós perdemos a nossa identidade no todo e no planeta e o nosso lugar, e estamos a criar lugares forçados e imposições e ocupar o espaço que também era de outras espécies. Sim. De todo o tipo, não é? E deixarmos de olhar para a pedra e perceber que ela também traz uma alma, uma energia, que também tem um lugar a trazer-nos, para os animais, e acharmos que tudo gira em nosso torno, não é? Então é quase não é um egocentrismo do humano que tem que ser, que estamos a ser convidados a libertar, não é? Uhum. E com isto vou para outro tema, que é, tu fazes trabalho com mulheres e estavas a contar no início, também fazes aqui um trabalho de expressão pelo corpo, veio através da dança inicialmente e depois passaste para o trauma, a cura do trauma, ou a desprogramação do trauma. Como é que lhe poderias chamar e como é que começa este trabalho? E, na verdade, como é que tu podes traduzir, para quem não está a ouvir e a ver, o que é que isto do trauma, do somático, porque são palavras que as pessoas não entendem muito bem. O que é que acontece ali? O que é que se faz realmente? Uhum. Então, pronto, se calhar dar aqui um percurso um bocadinho alargado para se poder perceber como é que eu cheguei lá. Eu comecei por estudar dança moderna e dança contemporânea muito cedo e tornei-me bailarina também muito cedo. Aos 19 anos eu já era bailarina profissional. Depois, entretanto... Tu disseste que tinhas gatos, eles tenho um super parecido com este, mas com o triplo do tamanho, porque ele é um bocadinho abundante. Eu acho que eles sentem, porque desde que tu chegaste, eles não param de vir ter contigo, é os cães, é os gatos, é tudo. Portanto, eles sentem quem está conectado à grande mãe. Pronto. Eu não disse. Agora. Eles sentem, e os animais têm esta pureza de realmente conseguirem sentir a energia, e isto é belo de observar, que desde que tu chegaste eles não te largam, eles sabem quem os honra, quem os entende. Desculpem, com isto desviámos da nossa pergunta, mas eles quiseram vir dizer olá. Então, pronto, depois dentro do trabalho, tanto de danças tradicionais e rituais do Médio Oriente, como dentro do trabalho de dança contemporânea, nós começamos a perceber que estamos sempre a trabalhar com aspectos psicoemocionais das pessoas, não é? E nossos também, que o corpo abre muitas caixas. Então, eu enverdei por aspectos cada vez mais ligados à ligação entre o corpo e a psique, dentro da dança, dentro da disciplina, fui evoluindo para um trabalho cada vez mais de educação somática dentro da dança, e senti que essas ferramentas ainda assim não estavam a chegar para os sítios que eu via que despertavam em mim e nos outros, nomeadamente no contexto de aulas de dança e dinâmicas relacionadas com o movimento, e enverdei então por um caminho de estudo na terapia somática, que foi assim das coisas mais maravilhosas, porque era mesmo o que eu estava a precisar. Foi assim, era a peça que faltava. E mais uma vez é um estudo para a vida, porque a terapia somática tem muitas
áreas diferentes, algumas com que eu me identifico muito, outras que não são para mim, mas serão para outras pessoas, porque são muito interessantes, só não são o meu campo de exploração, porque o meu campo de exploração é mesmo terapia somática no seu campo mais fisiológico e mais físico. Nós trabalhamos muito com o que é que fica preso no sistema nervoso, no nosso corpo, quando somos expostos a vivências que assumimos como traumáticas. O trauma é sempre individual. O que é um trauma? Olha, Peter Levine diz-nos que o trauma está no sistema nervoso, não está no acontecimento. Isso significa que as pessoas podem viver um mesmo acontecimento que pode ser terrível, mas nem todas vão ficar marcadas da mesma forma. A resiliência humana varia de pessoa para pessoa. Então esta ideia que nós temos que há de facto, situações terríveis e situações que não são tão terríveis e que não justificam tanto trauma. É claro que há situações terríveis, mas há situações menores que podem marcar de igual forma do que uma situação terrível num ser humano. Depende do ser humano, depende da história que ele já traz, depende da sua estrutura nervosa, depende até da sua transgeracionalidade e daquilo que também os seus antepassados já viveram como experiências traumáticas e como lidaram com isso. É um campo com muitas camadas e que influencia mesmo a nossa história de saúde física e a nossa história de saúde mental. No fundo, podemos dizer que tudo é sistema nervoso, nós estamos sempre a trabalhar com o nosso sistema nervoso e ele acaba por influenciar todas as áreas da nossa vida. Então, quando convidamos o sistema nervoso a estar presente num trabalho ligado ao corpo e à psique, podemos encontrar resultados incríveis, porque também há no sistema nervoso, como em todo o nosso corpo, nós somos mamíferos, somos orientados para o equilíbrio, para a homeostase. O sistema nervoso procura chegar a um estado de equilíbrio. Então, a terapia somática é um lugar onde nós lhe damos esta oportunidade, com, claro, ferramentas terapêuticas específicas, de encontrar um espaço de regulação, de gentileza, de tempo, para restabelecer este equilíbrio que foi perdido alguns no tempo. Ou às vezes, muitas vezes, em circunstâncias diferentes, porque um trauma muitas vezes não vem só. Encontrou uma circunstância principal e depois uma série de outras secundárias onde se reativou. E vai-se reativando ao longo da vida. Se não for cuidado, sim. E convivências que são semelhantes e tudo aquilo que está para trás está registado, volta a acordar, não é? Como se... Sim. E a beleza deste trabalho também é que é um trabalho que não depende nem da memória nem da narrativa. Nós podemos trabalhar com aquilo que está no corpo, mesmo quando a pessoa não se lembra, mesmo quando ela não sabe o que aconteceu, nós podemos cuidar do sistema nervoso na fisiologia e o corpo orienta-nos mesmo para um estado de reparação. Bonito. E tu começaste a fazer esta terapia, tu tens uma expressão no trabalho que também desenvolves que é ecossomático. Isto está relacionado... ou não? Ou de que forma? Desculpa perguntar isto, para perceber. Claro, com certeza. Dentro da terapia somática nós entendemos que tudo o que é fisiologia é psicologia. E o campo ecossomático vai mais longe, ele é mais amplo, entendendo que tudo o que é ecologia é psicologia e fisiologia, ou seja, aquilo que nos envolve, o meio que nos envolve, entendendo que a ecologia é um meio natural e um meio social, portanto, engloba estas duas esferas, influencia, claro, a forma como nos sentimos e, por conseguinte, como o nosso estado nervoso vai influenciar o comportamento de todos os nossos órgãos e sistemas. E nós podemos entender que há uma tendência para pessoas que estão em lugares onde nunca vêem natureza, onde não têm ar fresco, cidades muito fechadas, têm um índice muito maior de incidência de transtornos depressivos e transtornos até de suicidas do que pessoas que estão mais próximas da natureza. Ao mesmo tempo também sabemos que esta proximidade da natureza precisa de uma comunidade. Pessoas que estão isoladas da natureza também não têm um estado de saúde mental completamente optimal, porque o isolamento cria um senso de solidão tremendo. A pertença é um fator muito importante da experiência humana. Então, na verdade, o ecossomático convida-nos, por um lado, a entender que nós temos, como mamíferos, uma relação intrínseca com a natureza e que também estabelecemos vínculo não só uns com os outros, mas com a natureza. Estabelecemos vínculos com a beleza dos lugares, o seu cheiro, o seu toque, com tudo aquilo que sentimos quando estamos num determinado ambiente vivo e que comunica connosco e que, claro, a um nível mais abrangente, sabemos
há inúmeros estudos sobre isso, sobre como o próprio solo vivo influencia o nosso bioma intestinal, e o bioma intestinal é fundamental, de facto, para a reparação nervosa e é uma grande chave da saúde física e mental. Da mesma forma, também podemos entender que Eu regresso. na verdade, tudo na natureza tem... a natureza é viva, a Terra é viva e toda ela tem também um sistema nervoso expandido. Tudo é sensível, tudo é sensitivo na natureza, tudo comunica entre si. Como mamíferos que outrora viviam rodeados de bosques e florestas, nós tínhamos um senso de orientação e um senso de relação com tudo o que faz parte da natureza. Animal, planta, fungo, água, solo, ar, clima, que perdemos hoje em dia. Então o nosso senso de pertença, de facto, vem de podermos relacionar-nos de uma forma vinculativa com lugares e com outros seres humanos. As duas coisas precisam de poder coexistir. Então este trabalho ecossomático, da forma que eu o desenvolvo, também fala sobre um retorno do nosso corpo à natureza, que é a casa-mãe. Que bonito. Sabes que eu acho que a maior parte das pessoas, de nós, temos uma impossibilidade de viver esse retorno, o que tu estás a dizer, à casa-mãe, à natureza, porque a vida realmente é muito desafiante, a vida que nós co-criamos, não é? Nós socialmente co-criamos, e tu falaste há pouco que mesmo em casa vivendo na cidade, vocês mantinham os preparados das plantas que iriam usar com regularidade, que sabiam que iam necessitar. O que é que as pessoas podem fazer? O que é que tu poderias sugerir às pessoas para fazer o seu próprio retorno a casa dentro do que é possível, ou aquelas pessoas que não têm, se calhar, o privilégio, ainda não co-criaram viver na natureza, como eu e tu, que fizemos uma opção, que também tem os seus resultados, não é? Mas o que é que as pessoas, normalmente, se tu pudesses, como terapeuta, como formadora, facilitadora de processos, as pessoas, onde é que achas que elas podem ir buscar este retorno? Olha, primeiramente ter plantas em casa, fazer uma horta na varanda ou no parapeito da janela, ter pelo menos as plantas aromáticas, começar a ter plantas perto é uma boa prática. E depois, felizmente, mesmo às vezes a questão nem é viver na natureza, é poder ir à natureza, é poder fazer disso um tempo privilegiado. Nós sabemos que, quando eu digo privilegiado, é no sentido de priorizar um pouco. Tal como a gente vai conviver ao cinema ou ao outro lado qualquer, poder ir, se calhar, passear num bosque ou pelo menos num parque que esteja perto de nós. Idealmente, 2 horas por semana são mesmo maravilhosas para a fisiologia humana. Dão não só um grande aporte de regulação nervosa, mas estruturam imenso também o próprio funcionamento hormonal, sobretudo das mulheres. Então, mesmo caminhar num parque na cidade, sentarmos debaixo de árvores, felizmente nós temos, mesmo nos nossos subúrbios, espaços muito arborizados. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, de uma cidade onde eu passei uma grande parte da minha infância e juventude, que é a Amadora, e a Amadora tem uns parques enormes, então não é preciso necessariamente sair. Às vezes, perto de nós, da Amadora, por exemplo, porque é aquilo que eu conheço, mas muitas vezes perto de nós há parques nas cidades e esses parques podem voltar a ser ocupados com a nossa presença. Nós temos a sorte em Portugal, pelo menos há muitos espaços. De ter muitos espaços arborizados. Ainda cultivamos essa necessidade e essa estrutura arquitetónica, não é? Social, de termos parques. Exatamente, nós tivemos mesmo a cidade planeada sempre com pequenos espaços verdes. Então, ir a esses espaços verdes é uma coisa que nós podemos mesmo integrar no nosso dia-a-dia. Sentar-nos um pouco, caminhar no parque. Se é o que temos à mão, usar. Porque não aproveitar, porque não tirar partido, porque nós também temos muito uma cultura que nos move sempre para o ideal e às vezes o ideal retira-nos daquilo que é possível, porque o ideal é tão longínquo e tão difícil de fazer acontecer que, se calhar, claro, se uma pessoa que mora em Lisboa pensar tem que ir à Serra de Sintra uma vez por semana, passar 2 horas, depois tem que ir para lá, depois tem que vir para cá, mas provavelmente ir a parques mais próximos é super fazível.
E até dá para fazer diariamente, ou pelo menos 2 em 2 ou 3 em 3 dias. E estavas a referir 2 horas por semana. Sim. Quer dizer, não... com certeza que é fácil encontrar estas 2 horas, não é? Sim, e também são momentos que nós podemos rentabilizar. Se for mesmo difícil para nós, pode ser um momento em que estamos habituarmos a ir para o parque, a estudar algo que precisemos, ou até responder e-mails, mas estar naquele ambiente, poder sair um pouco de casa e passar algum tempo na natureza. Claro que é ótimo se pudermos estar também em silêncio e contemplação, mas se não der de todo, então trazer as atividades para esse contexto. Aproveitar, não é? Estar ali na mesma. Os recursos que também temos disponíveis. Sim, e sobretudo desvincular-nos da ideia que para estar num meio natural temos que ir longe ou tem que estar bom tempo. É lindo poder estar num parque, é super importante também, até para o nosso sistema imunitário. Poder estar num parque quando está frio, quando está a chuviscar, claro, não precisa dizer quando há uma tempestade brutal, mas isso também não é comum, é esporádico. Sim, aqui em Portugal não é. Mas quando está frio, quando está a chover, continua a ser muito benéfico para nós estar num contexto natural e traz-nos muita resiliência, tanto a nível imunitário como a nível nervoso, poder observar as estações, senti-las na pele, expor a pele às estações. E depois voltamos para a nossa casa, aquecemos, tomamos um banho quente, agasalhamos-nos, tomamos um chá quente, mas é uma prática importante e que de certa forma está ao nosso alcance, mesmo que não seja numa floresta. Se for num parque, há árvores esplêndidas às vezes nos nossos parques que passam despercebidas. E é muito engraçado que nós ganhamos medo dos elementos, do ar, da água, da terra, não é? Do fogo. Nós temos medo dos elementos, eles fazem parte da natureza, estão cá para nos nutrir, suportar e criar a vida e o movimento na terra, e nós temos medo deles, então criamos medo da chuva porque nos molhamos, porque achamos que vamos ficar constipados, porque até perdemos a nossa capacidade e fé no nosso próprio corpo e de percebermos que estamos em comunhão e que esses elementos também existem dentro de nós, ou seja, ficar doente aqui para algumas pessoas, tu falaste há pouco desta ligação do sistema nervoso, e ficar doente, o que é que traz? Ou de onde é que vem esta doença, na tua opinião? Olha, há várias perspectivas. Primeiramente, eu diria que aquilo que é importante, mesmo importante, é nós pararmos de entender a doença como um erro e um problema. A doença é uma parte da vida. Faz parte. Nós não vamos ter sempre uma saúde optimal. A saúde não é um estado linear. Nós todos os dias acordamos de forma diferente e estamos a relacionar-nos com o nosso corpo como ele está. Esta ideia da saúde perfeita, da beleza perfeita, da sabedoria perfeita, impede-nos mesmo de poder ser quem somos em paz. Estar onde estamos em paz e passar também pelos desafios como oportunidades estruturantes de crescimento interior, de entendimento, de angariação de sabedoria. Então a doença, a expressão da doença, ela já é uma busca por equilíbrio do próprio sistema. Há um desequilíbrio que se vai manifestar numa doença. Ele começou antes da doença. E a doença é uma procura de resolução, é uma procura de ganhar a habilidade para lidar com vírus e bactérias quando ela é uma doença infecciosa. Quando ela é uma doença que vem mais das circunstâncias do próprio corpo, é um convite a repensar hábitos de vida, mas ela está sempre a habilitar-nos a sermos, no fundo, nós necessariamente como mamíferos somos seres adaptativos e enfrentamos desafios no meio natural em que vivemos. É impossível viver sem doença. Então a nossa forma de lidar com a doença, podendo ser mais consciente, é uma grande ajuda para nós e para quem se relaciona connosco. Esta ideia de que a doença é um erro a corrigir e uma coisa negativa e uma coisa a lutar ou vencer, muitas vezes impede-nos de poder também conviver com o que ela é. E eu, quando digo isto tendo passado por um período de doença crónica muito longo e muito debilitante. Portanto, não sou estrangeira aos lugares onde a doença nos pode levar e ao quanto ela nos pode limitar. Ainda assim, há dias melhores que outros, mas nós continuamos vivos e continuamos com a possibilidade de ir à procura de como cuidar de nós. E às vezes, e aqui também, pronto, esta pergunta nós podemos falar sobre ela durante horas, não é? Eu vou procurar dar uma resposta que seja abrangente, mas há sempre muito mais que se poderia dizer. Mas aquilo que me parece é que aqui também entra um grande impacto
das referências que nós temos de infância, de se fomos cuidadas ou não. A nossa capacidade de nos cuidarmos na fragilidade tem a ver com o direito que nós tivemos a estar na fragilidade. Se esse direito nunca nos foi dado, é muito difícil ser um adulto funcional que saiba identificar as suas necessidades e cuidar delas, se elas nunca foram identificadas. Então, quando nós temos na infância esta questão de desvalorizar o choro da criança, de desamparar a criança nas suas necessidades, na sua expressão de cansaço, na sua expressão de fome, na sua expressão de dor, quando chega a altura de sermos adultos e entrarmos em lugares onde há expressões de cansaço, de tristeza e de dor, nós não fazemos ideia do que fazer com isso, porque ninguém nos deu um caminho que fosse conducente a podermos auto-amparar-nos. É claro que podemos fazer essa descoberta sozinhos e estamos sempre a tempo, e que muitas vezes esse lugar de desamparo já atravessou várias gerações e que as pessoas fizeram o melhor que puderam. Não é uma questão de encontrar culpados, é só uma questão de encontrar a origem da questão para poder começar a trabalhar um pouco sobre ela. Por outro lado, da perspectiva de Rudolf Steiner, da perspectiva antroposófica, a doença é sempre uma oportunidade de crescimento. Quando as doenças aparecem nas crianças, elas são vistas como oportunidades de crescimento. E são despertares, não é? Para nós podermos fazer uma transformação, reposicionar-nos na nossa vida. E muitas vezes falam da nossa relação com o corpo, falam da nossa relação connosco, falam da nossa relação com quem está à nossa volta e com o nosso estilo de vida, e trazem questões muito importantes que nós não estamos disponíveis para olhar quando estamos com muita saúde. Trazem aquelas questões que na verdade nos acompanham sempre, mas que a gente varre para debaixo do tapete porque é importante seguir e fazer outras coisas acontecer. E outro aspecto muito importante da doença é assim, às vezes a doença traz a morte. É verdade, porque nós somos seres vivos num planeta vivo e ninguém vai viver para sempre. Nós havemos de ter um processo, seja ele qual for, que nos orienta na direção dos braços da morte. Às vezes vai ser a doença. Por isso, passar por ela com dignidade e com afeto é talvez mais importante do que este esforço imenso de curar o que às vezes não tem possibilidade de se curar. Poder acompanhar, poder amparar e poder amar talvez seja mais importante do que ter este foco na cura. Nós temos muito foco na cura, mas muito pouco no cuidado. Muito pouco no cuidado humano, muito pouco no cuidado emocional, muito pouco em dignificar quem está em processos de doença, sobretudo em doença terminal. E esse é um trabalho muito importante, poder trazer cuidado, poder dignificar, poder trazer amor, poder acolher as lágrimas, poder dar a mão, poder estar presente no fundo. Porque mais assustador do que estar doente é estar sozinho. Sim. E onde é que nós fazemos esta ponte do teu trabalho? Para mim, também como doula e também trabalho com mulheres, é fácil compreender que nós, como mulheres, num trabalho, se ligarmos à natureza, temos necessidade também de contemplar todas as fases desta criação e da grande mãe, e também de entre nós onde é que ela se encontra. Mas como é que tu viveste esta ponte para o trabalho, desde a dança, da terapia, também para o trabalho com as mulheres como doula? Veio naturalmente. E antes da tua própria maternidade? Teres vivido... Sim, eu tornei-me doula antes de ser mãe, mas por opção pessoal e sem qualquer julgamento por quem não o faz, mas eu escolhi acompanhar profissionalmente só depois de ser mãe. Sentia que precisava de passar pela experiência para chegar lá, mas há doulas que nunca tiveram filhos e que são ótimas doulas, portanto isto foi a minha necessidade pessoal, não é de toda uma regra. Foi o teu processo, claro. Sim, não é de toda uma regra, nem sequer uma opinião sobre como é que se deve fazer este processo, é importante que isso fique dito. E às vezes é o despertar, não é? Porque nós fazemos as formações, mas há um momento em que se dá o despertar, ok, agora é o tempo de usar esta ferramenta. Sim, na verdade, da minha bisavó materna para trás, todas as mulheres eram curandeiras, como eu já disse, mas também parteiras. Então isso, de certa forma, eu ainda conhecia a minha bisavó, portanto, apesar de já não... Obviamente já a conheci quando ela era muito velhinha e ela já não partejava, mas ficou algo ali de importante. Sabes que as minhas duas... Eu também tenho duas bisavós parteiras. É muito curioso, agora estávamos a dizer isso. Que lindo. Retorna, não é? Nas gerações subsequentes vai retornando essa sabedoria, essa memória a nós. Que lindo. Eu senti muita necessidade de ser doula também, primeiro porque a minha mãe, antes de mim, teve um bebê que morreu à nascença por negligência médica, ainda antes do 25 de Abril. Eu nasci depois, num processo já altamente medicalizado, com uma cesariana com anestesia geral, como se fazia na altura.
E ouvindo os relatos, na minha família falava-se muito de partos, portanto estes relatos sempre fizeram parte das conversas. Eu ouvia as tias e ouvia as avós e estava muito presente a realidade dos partos. E à medida que eu fui pesquisando mais e mais sobre práticas femininas ancestrais, quer medicinais, quer espirituais, é claro que o parto é incontornável. É a grande vivência, não é? É uma fase super importante, o pós-parto também, o luto materno também. Então comecei a ficar curiosa sobre quais seriam as práticas, porque é que nós estávamos a perder a ligação com a possibilidade de um parto fisiológico quando nós percebíamos que esse tinha sido o caminho que nos trouxe até aqui. É o caminho natural da vida, não é? Na verdade, a grande parte da humanidade viveu o parto fora de um contexto hospitalar e clínico. Então havia um saber apoiar partos. Obviamente estamos aqui e somos descendentes dessas mulheres e não somos descendentes longínquas sequer. Sim. Somos descendentes muito próximas de mulheres que davam à luz fisiologicamente em suas casas, acompanhadas das suas parteiras. É lindo estarmos a falar sobre isto, porque esta semana a Unesco designou as parteiras como património imaterial da humanidade. E que é precisamente esse reconhecimento de, é óbvio que há um saber que acompanha as parteiras no acompanhamento de mulheres, porque há zonas do planeta onde não há apoio clínico e continuam a nascer bebés. Há mortalidade fora como dentro dos hospitais, sabemos disso, não vale a pena romantizar nem para um lado nem para o outro, é simplesmente um facto. Mas há também um saber a resgatar, precisamente sobre esta questão de como é que se cuida sem intervir, como é que portamos cuidado e como é que observamos o processo de nascer ou de estar doente, ou seja, do que for, sem ter uma ótica sempre interventiva, mas também acompanhando o que está a acontecer e observando como é que podemos apoiar sem destabilizar o que se está a desenrolar, quando aquilo que se está a desenrolar é uma linguagem. Dentro do herbalismo há muito esta noção de que o sintoma é uma linguagem. Então nós queremos aprender qual é a linguagem que o sintoma tem para que ele nos possa trazer não só os pedaços de sensações que quer suprimir, mas também as informações que precisam de ser integradas, que é uma perspectiva também muito do trabalho de trauma. Nós queremos perceber não só os pedaços de sensação que são demasiado intensos para serem sentidos e queremos suprimir rapidamente, mas do que é que eles nos falam? Quais são as suas dores, os seus gritos, os seus anseios, o que é que nos estão a tentar transmitir? E, no fundo, eu acho que podemos dizer que o parto é uma experiência transversal a toda a humanidade, é o nosso ponto de origem. É uma experiência que todos tivemos, a experiência de nascer. E, por isso, é uma experiência mesmo muito importante. É a primeira grande experiência de escolher a vida, não é? Que fica registada, e às vezes as pessoas nem sabem até onde é que vai o impacto dessa sua experiência do parto. Tu, quando olhaste, tu passaste por todo este desafio logo, não é? Vens de uma cesariana, com anestesia geral, foi fácil encontrares analogias de tudo o que tinha acontecido, trazendo para a tua vida? Não, foi um processo de anos, ainda continua a ser. Mas há coisas que ficaram mesmo muito... que ainda hoje são muito presentes no meu comportamento fisiológico. Por exemplo, as luzes brancas, as luzes fortes, é muito difícil para mim. Preciso sempre de luzes mais suaves, mais tenues, preciso de ter luzes que não estão ao nível dos meus olhos, mas mais afastadas. As luzes brancas desorganizam facilmente o meu sistema nervoso, são muito ativadoras, deixam-me facilmente num estado de sobrealerta, mesmo se não há razão nenhuma para o estar. Então, apesar de já ter trabalhado com isso, essa é uma sensibilidade que perdura. Ou fico com dores de cabeça, ou fico... Há sempre um desassossego que vem, por exemplo, da exposição às luzes brancas. E isto é só um detalhe, porque é claro que é um detalhe com o qual se vive relativamente bem, mas às vezes há gatilhos que nós trazemos que depois têm a ver com pequenos gestos, sendo que este é mesmo um dos pequenos gatilhos. Há gatilhos muito maiores que têm a ver com a nossa confiança em estar viva, a nossa confiança nos outros. Mais uma vez tem a ver com esse cuidado com que fomos recebidos ou não. E a questão nem é ser uma cesariana, porque há cesarianas hoje em dia humanizadas e há esse cuidado. Provavelmente nos anos 80 seria um pouco diferente, não é comparável, mas continua a ser a mesma questão de dar cuidado
afeto e dignidade aos seres humanos, tenham que idade tenham, e poder também apoiar quem está a aportar cuidados, a poder ser visto na sua dignidade e nas suas necessidades, porque no fundo nós temos um sistema que é muito ingrato, porque é verdade que precisamos de profissionais mais atentos e cuidadosos, mas as circunstâncias de trabalho muitas vezes impedem qualquer ser humano de conseguir ter um mínimo de presença cuidadosa. É tanto esforço e são circunstâncias de trabalho tão difíceis que é uma exigência tremenda. Não sei sequer se temos o direito de exigir isso. No fundo, quando eu falo de dignidade e cuidado, é transversal a todas as pessoas envolvidas, desde das grávidas à equipa clínica, às pessoas doentes, aos recém-nascidos, a quem está a partir. É podermos trazer, de facto, uma visão muito mais humanista de que pessoas são pessoas e nenhum de nós é estrangeiro ao sofrimento e todos nós estamos todos os dias a lidar com ele e precisamos de poder ter estruturas onde haja muito mais amparo para o nosso sistema nervoso, para as nossas necessidades de descanso, para as nossas necessidades de segurança, de estabilidade, de boa alimentação, de pausa. Tudo isto é muito importante e creio que é uma conversa que nós ainda não tivemos com a seriedade necessária. Nós confundimos stress com mérito. Sim. Desgaste com mérito. E no fundo só quando uma pessoa paga o preço da sua saúde mental é que é suficientemente bom. E este é um padrão que nós precisamos urgentemente de rever. É urgente para a nossa sobrevivência, porque a maneira como vivemos já não serve. É isso que tu estavas a dizer, o preço a pagar da saúde mental, emocional, física, que agora parece que vivemos também num tempo planetário em que é gritante. Quase com isto, o corpo já não sustenta. Não sustenta. Como sustentar. São circunstâncias. Só ouvir as notícias do mundo, especialmente hoje em dia, é um nível de ativação brutal. Sim. A nossa ausência de nós próprios levou-nos a este limite em que o corpo grita, a saúde mental não consegue ter sustento, emocionalmente entramos em desequilíbrio. Então fomos construindo num modo de vida completamente desconectado da nossa essência, da nossa necessidade, da nossa natureza cíclica, da nossa natureza humana e animal, não é? Porque temos todas estas necessidades que ficaram desamparadas com o estilo de vida que começámos a criar, não é? E agora, uma última questão, aqui, projetos para o futuro, como é que tu vês? Porque tu és uma mulher que tem estado à frente do teu tempo e traz esta consciência toda, desde há bastantes anos que te escuto e sinto que traz uma consciência que às vezes é num lugar que traz uma possibilidade das pessoas antes do seu tempo receberem essa informação. Porque tu estás a criar também uma forma de educar nas pessoas que te envolvem. Não num sentido de professor também, mas de alguém que traz uma informação, de um despertar para uma vida com outra plenitude, com outra capacidade de ter uma saúde integral. O que é que nos espera? O que é que tu tens em mente? O que é que tu gostarias de criar ou despertar nas pessoas para o futuro? Bem, eu agradeço imenso as tuas palavras, mas eu não me sinto nada assim, uma pessoa que esteja à frente do seu tempo. Sinto-me uma pessoa completamente normal, que vive com as suas dúvidas e os seus questionamentos e com as suas dores e, enfim, com as suas turbulências. E eu diria, quando eu penso em mim, na verdade eu penso em mim mais como uma mensageira, porque o que eu procuro é, sobretudo, eu sou muito apaixonada por culturas arcaicas, certamente romantizo-as um pouco, é bem provável, mas inspira-me muito que tenha havido culturas, e houve, que não eram culturas ligadas a práticas bélicas e eram culturas de profunda comunhão com a natureza e harmonia comunitária, mesmo se isso é um trabalho constante e não é nada fácil, como nós sabemos, porque somos seres humanos e somos muito complexos. Então, sobretudo, aquilo que me fascina é pensar que houve seres humanos que conseguiram mesmo viver em paz com a natureza e entre si. E esses seres humanos estiveram atrás de nós e deram-nos origens em algum ponto da história.
Então, certamente, se nós nos debruçarmos sobre estas culturas, vamos poder aprender algo que, alguns pelo caminho da nossa evolução humana, perdemos e que é urgente resgatar. Então, na verdade, é esse o fio condutor que eu procuro trazer, não é propriamente algo de novo, pelo contrário, é poder voltar a um lugar que é a raiz, que é a origem e que nos pode ensinar a vidas mais simples, mas com mais significado e com menos urgência e, sobretudo, com um sentido menor de conflito interno e de conflito externo que é tão valioso. Nós, às vezes, eu acho que só quando nós temos, de facto, a guerra a entrar-nos pela casa adentro, pela televisão ou pelas redes sociais, é que nós percebemos que paz não é uma palavra que se diz só para ser bonito, que é, de facto, fundamental à vida humana, a que nós possamos ter vidas com abundância, com saúde, com plenitude. E essa paz é extensível não só às nossas relações humanas, mas às nossas relações com a natureza. Enquanto nós criarmos uma relação de abuso e de extrativismo com a natureza, não há paz possível. Não é possível nós banalizarmos, tratar mal toda a força de vida que nos alimenta e literalmente dá vitalidade e saúde. Portanto, mais uma vez, precisamos de poder repor aqui o valor do cuidado, de cuidar. E de agradecer quando recebemos cuidado e devolvê-lo em reciprocidade. Por isso, no fundo, é só poder trazer este grande valor que é muito comum a várias culturas ancestrais do planeta, da importância de cuidar. Cuidar de nós, cuidar das nossas relações com todos os seres humanos e não humanos. Que importante e belo projeto mesmo. Acho que é uma missão. Acho que esta simplicidade, esta humildade que tu pões naquilo que fazes, como estavas a dizer, mas não é uma desvalorização, mas sim tomares o teu lugar também como parte. Isso é muito bonito, é um exemplo que realmente toca o coração. E agradeço-te em nome de todas as pessoas que tu fazes muitas coisas e amparas muitas mulheres e muitas pessoas com esse trabalho. Agradeço profundamente esse regresso de tudo aquilo que nos pertence, que tu também me permites e conduzes. Obrigada a ti. Joana. Foi mesmo maravilhoso ter-te aqui. Eles também adoraram. Eu acho que basicamente ninguém quer que tu vás embora. Eu adoro. Eles sabem. E com isto, para me despedir aqui de ti, mas agradecendo profundamente a tua visita, queria, de mulher para mulher, trazer-te aqui, vamos aqui, um pequeno miminho, que nós trabalhamos as duas com mulheres e sabemos o quanto às vezes nós nos esquecemos de mimar. E aproveitando as tuas palavras, não é? Que temos que cuidar de nós, tinha aqui assim uma lembrança que é um hobby da minha marca, com uma tacinha de coração. Tu és muito amorosa, mereces todo o coração do mundo. E também uma toalhinha, é um conjunto que nós criámos. Eu vou aproveitar, eu vou passar-te. Este menino é que tem que sair daqui. Tão lindo! Foi assim um miminho para as mulheres. E tu agora, Vera, podes sair? Obrigada. Obrigada a ti, minha querida. Eu adoro receber presentes. E tu adoro receber. Obrigada.